Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo eu vou falar sobre funções no vôlei, funções no voleibol, em que posição jogar. Então você que joga voleibol e tem dúvidas qual é a posição que você mais se adapta, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar sobre isso hoje. E antes de começar, bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Eu quero agradecer ao Matheus Nogueira que fez essa pergunta aqui. Eu queria saber como escolher uma função ou posição, se puder fazer um vídeo sobre isso. Graças a essa pergunta que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, então esse vídeo é uma homenagem ao Matheus Nogueira. Então vamos lá, meu amigo e minha amiga, quais são as posições, quais são as funções que existem no voleibol? No voleibol existe o levantador, o central, o oposto, o ponteiro, passador ou ponta e o livre. Então são essas as posições que existem no voleibol. Não faz muita diferença aqui olhar para a quadra neste momento, que eu vou explicar cada uma delas agora. Então vamos lá, pessoal, começando pelo levantador de voleibol. Então o levantador de voleibol ele é um jogador que não necessita ser muito alto, né? Um jogador no masculino, ali na faixa de 1,80 m já é um levantador, então, já é uma altura aceitável no masculino, e a partir de 1,70 m já é uma altura aceitável no feminino. Ele é um especialista em técnicas de levantamento, principalmente essa técnica que vocês estão vendo aqui nessa imagem, que é o voleio ou toque, mais conhecida como toque, né, pessoal? Então, se você não é muito alto e é um especialista nessa técnica, então você já pode pensar em ser levantador ou levantadora. Ótima visão de jogo, aí uma característica muito específica. Os levantadores eles precisam ter uma ótima visão de jogo para distribuir as jogadas de ataque da sua equipe. Toda jogada de ataque passará pela mão do levantador ou da levantadora e ele vai escolher quem vai atacar. Se vai ser um ataque de meio, um ataque de ponta, um ataque de fundo, é ele quem decide isso. Então ele precisa ter uma ótima visão do jogo, conhecer a sua equipe e a equipe adversária para distribuir os ataques. Então precisa ser um jogador inteligente com uma ótima visão de jogo. E por último, uma característica do levantador, ele precisa ser um cara com, ou uma mulher com um bom equilíbrio emocional, concentrado, que não se deixe abater pelas situações de jogo. Justamente por isso, por ele ser o responsável por distribuir as jogadas de ataque. Imagina se o levantador está abatido, está desconcentrado no meio do jogo, como a sua equipe, como ele vai distribuir as jogadas de ataque. Então ele precisa ser muito frio, muito concentrado durante todo o jogo. Então, se você tem todas essas características aqui, você está habilitado ou habilitada a ser um bom levantador ou levantadora. E a segunda posição ou segunda função que eu vou falar aqui nesse vídeo é o central ou a central de voleibol, né? O central, ele é um jogador sempre muito alto, né? Aqui já não tem muito como você fugir. O central tem que ser um jogador alto no masculino ali a partir dos 2 metros. Tem menor que isso? Tem. Mas pelo menos a partir dos 2 metros ali você começa a ver centrais jogando no feminino a partir de 1,90 m. Por que ele precisa ser alto? Porque o central ele é um especialista em bloqueio. Ele sempre será ali o centro do bloqueio da equipe, a alma do bloqueio. Por exemplo, nesse bloqueio triplo C, eu posso afirmar para você que esse cara aqui do meio do bloqueio é o central da equipe, né? Com certeza ele é sempre o centro do bloqueio da equipe, ele sempre vai puxar para um lado ou para o outro o bloqueio da equipe. Então, ele é um especialista em bloqueio. O central também é um especialista em ataques de meio de rede, aquelas bolas de primeiro tempo rápida no meio de rede, é sempre o central que ataca. Então ele tem que ser um especialista nesse tipo de ataque, tem que ter uma sintonia fina ali com o levantador para fazer esses tipos de ataque. E o central também se posiciona no centro da rede sempre. Ele sempre é o jogador que vai se posicionar no centro da rede. O central ele não participa da recepção de saque,
ele no fundo, ele só passa no fundo na posição 1 para sacar, então ali no fundo de quadra você não precisa ter grandes preocupações. Sua preocupação maior é fazer os bloqueios e os ataques de meio de rede. Então, se você tem essas características aqui, você pode ser um bom central ou uma boa central. Falando agora, pessoal, do ponteiro ou a ponteira no voleibol, a função ponteiro ou ponteiro passador ou ponta. Os ponteiros ou as pontas, eles devem ser jogadores altos de boa estatura. Existem histórias de ponteiros não tão altos, como por exemplo o nosso Giba, grande atleta do vôlei brasileiro, que não era um ponteiro alto, mas normalmente a partir de 1,90 m no masculino e 1,80 m no feminino. Então a estatura aqui ela é importante. Ela não é tão importante quanto para o central, como nós vimos anteriormente, mas o ponteiro também precisa ter uma boa estatura. Ele é um especialista em ataques de ponta, das pontas da rede, especialmente do lado esquerdo da rede, que é a posição 4, né, que é a entrada de rede, e também de ataque de fundo de quadro. Os ponteiros também estão sempre atacando do fundo de quadro. Então, você precisa ter essas características de ataque para ser um ponteiro ou uma ponteira. Também ele é um especialista em recepção de saque, por isso que é chamado de ponteiro passador. O ponteiro ele vai participar da recepção do saque junto com o líbero, então ele tem que ser um bom passador, ele tem que ter uma boa recepção de saque, o ponteiro ou a ponteira. Então essas são as características. Você percebe que o ponteiro é um jogador muito completo, né? Ele participa do ataque, participa da defesa, da recepção. Então jogadores normalmente muito técnicos são ponteiros ou ponteiras no voleibol. Então, se você tem essas características, você pode ser um bom ponteiro ou uma boa ponteira no voleibol. Falando agora, pessoal, sobre o oposto ou a oposta de voleibol. O atacante oposto, pessoal, tem esse nome primeiramente porque ele sempre fica na diagonal oposta ao levantador, no rodízio, na rotação do voleibol. Tem vídeos que eu falo sobre isso aqui melhor, por isso que ele tem esse nome, oposto ou oposta. Os opostos ou opostas são atacantes que precisam ter uma boa estatura, né? Não precisa ser tão grande quanto o central, mas eles precisam ter uma boa estatura, sim, porque são atacantes que vão receber muitas bolas para atacar, então a altura faz a diferença para esse tipo de jogador nessa função. Aí o atacante oposto ele é um especialista em ataque de ponta, especialmente do lado direito da rede, posição 2, que é a chamada saída de rede. Ele 90% das vezes vai atacar ali pelo lado direito da rede, como nós estamos vendo aqui, ó, tá do lado direito da rede. O Wallace, o oposto da seleção brasileira de voleibol, atacando pelo lado direito da rede, a chamada saída de rede. Então ele é um especialista de ataque nessa posição. E ele é um especialista, ou ela é uma especialista, em ataques variados, várias técnicas de ataque. O oposto normalmente é o jogador que mais recebe bola para atacar no voleibol. Então tem que ter uma vasta técnicas de ataque para atacar tanto em paralelas, em diagonais, diagonal longa, diagonal curta, largadas também. O oposto tem que saber fazer uma boa largadinha no momento certo. Então é um atacante muito habilidoso ou uma atacante muito habilidosa, sempre o oposto. Então se você é um atacante fera, habilidoso, tem uma boa estatura, não tem medo de atacar toda hora de receber bola, então você pode se habilitar para ser um oposto ou uma oposta no voleibol. E a última posição ou função no voleibol é o líbero ou a líbera de voleibol, né? O líbero é um jogador de baixa estatura, né? Menor que 1,80 m e 1,70 m, masculino e feminino respectivamente. É um especialista em passe e em defesa. Quando a gente fala passe no voleibol, a gente está falando da recepção do saque, pessoal. É o jogador que vai sempre participar da recepção do saque. Ele precisa ter um passe bem preciso, muito bom, uma recepção muito boa no voleibol. E defesa, fazer aquelas defesas, aquelas jogadas de ataque adversário, aquelas bolas salvadas. Normalmente o líbero está sempre fazendo isso. E
ele precisa ter também um bom posicionamento defensivo, uma boa leitura do ataque adversário para se posicionar sempre no local certo para fazer as defesas dos ataques adversários. Então, se você tem baixa estatura, especialista em passe em defesa e tem um bom posicionamento defensivo, uma boa leitura do ataque adversário, você pode ser um líbero ou uma líbero no voleibol. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.